dramático mesmo está em Minas, hein? Pelo menos do lado do Cruzeiro, as estrelas chegando então ao Celeste. E aí a Vitória Leite está conosco para contar como começa então a preparação do Cruzeiro para essa temporada, Vitória. Bom dia. É isso, bom dia, Bruno, um beijo pra você, pra Mari, pessoal do estúdio, pra quem tá nos acompanhando. Olha, o Cruzeiro pode chegar a 10 reforços até o final dessa janela, viu? Quem não queria o seu time começando o ano com 10 reforços pra temporada? E a gente não tá falando de quaisquer reforços, né? Estamos falando aí de reforços estrelados, não só Gabigol, Dudu, agora também pensando na parte da defesa do time, né? Porque na última janela o Cruzeiro não fez esse tipo de contratação, agora tá olhando pra zagueiros, então tem a expectativa aí de anunciar Fabrício Bruno e Valentim Gomes, avançou nas contratações desses dois jogadores, falando primeiro do Fabrício Bruno, que tem contrato com o Flamengo até 2028, a situação foi um pouco mais complicada, porque o Cruzeiro precisava convencer o Flamengo num valor, né, com a nova diretoria, que fosse agradável ao Flamengo, já que o Fabrício Bruno ficou próximo de sair na última temporada, e nessa temporada estava disposto a ir para um novo ambiente, então o Cruzeiro está quase fechando a contratação, por volta ali dos 40 milhões de reais, e falando do Valentim Gomes, é um jogador com outro perfil, 21 anos de idade, argentino, dupla nacionalidade, a cara da SAF, né, porque é aquele tipo de jogador que pode chegar a render e depois também tem potencial de venda. O Cruzeiro tá tentando fechar aí os 90% dos direitos do atleta junto ao Vélez, o jogador que fez parte do elenco campeão argentino dessa última temporada e que chegaria por um valor de 10 milhões de dólares. Então, duas contratações aí que podem se aproximar dos 100 milhões de reais, mas é muito pouco perto do que o Cruzeiro pagou, né, na última janela por outros reforços, e agora o Cruzeiro tem aí um pouco mais de 100 milhões de reais de investimento, também teve que pagar na contratação do Christian, enfim, a maioria dos jogadores vieram de rescisão de contrato, então o Cruzeiro realmente fez uma ótima janela de contratações, já está na Flórida, né, tá ficando em Tampa, que fica mais ou menos 1 hora de Orlando, onde vai disputar a FC Series. Espero o Bolassi aí também, o Matheus Pereira, porque os dois combinaram de chegar diretamente aos Estados Unidos, então se encontrar por lá. Ontem já teve treino, hoje tem treino marcado e o Cruzeiro quer anunciar logo esses reforços, também à espera do atacante Marquinhos para poder contar com todo mundo na pré-temporada. Bruno e Mari. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se o Fernando Diniz não fizer o time do Cruzeiro campeão da Libertadores, para que ele possa ser o bi da Libertadores, o Diniz, se não brigar para ganhar o Brasileiro, não ganhar o Mineiro, se o Fernando Diniz não ganhar o Campeonato Mineiro com esse time, com essas contratações que o Alexandre Matos fez, aí o nosso querido Fernando Diniz cai já no Campeonato Mineiro. Se não ganhar o Campeonato Mineiro, não é se vai disputar o título com o Atlético ou com o América e perder, já cai no Campeonato Mineiro. Esse time do Cruzeiro é para ser campeão da Libertadores, é para buscar título, é para ganhar tudo esse ano. Para ganhar tudo. Tudo. Preciso te atualizar agora sobre o Cruzeiro, que resolveu abrir os cofres e fechou uma das contratações mais caras do mercado brasileiro envolvendo um zagueiro. Valentim Gomes, que pertence ao Vélez, será reforço da Raposa. Na noite desse sábado, um último encontro virtual entre dirigentes dos dois clubes para sacramentar a aquisição do atleta, que vai custar cerca de 62 milhões de reais ou 10 milhões de dólares. O Vélez queria o pagamento de cerca de 8 milhões e meio a 9 milhões de dólares livres de impostos. A responsabilidade do pagamento de impostos será do Cruzeiro, por isso o cálculo de uma operação de 10 milhões de dólares. Estava puxando aqui nos últimos grandes negócios envolvendo os zagueiros, todos bem abaixo dessas cifras. Corinthians, por exemplo, contratou o equatoriano Félix Torres do Santos Laguna por 7 milhões e meio de dólares, exatamente a mesma cifra que o Flamengo desembolsou para contratar Léo Ortiz do Red Bull Bragantino. Gustavo Gomes, que chegou há algum tempo no Palmeiras, havia sido comprado do Milan por algo na casa dos 6 milhões e meio de dólares. Pessoal, tô tomando raiva de ver programa esportivo. Tô tomando raiva. Só fala de Cruzeiro. Cruzeiro trouxe isso, Cruzeiro trouxe aquilo. E com razão, né? O Galo não tem nada pra falar, ué. Falar o quê? Falar o quê do Galo? Fala nada do Galo, só fala do Cruzeiro, cara. Só fala do Cruzeiro. Cruzeiro tem 2 times, pessoal. Tem 2 times. Perdi em frente aos 2 times. Um jogando e outro no banco. O Galo mal um. Agora, tá dando raiva na gente ver no noticiário esportivo. Só fala do Cruzeiro.
Pessoal, tô tomando raiva de ver programa esportivo. Tô tomando raiva. Só fala de Cruzeiro. Cruzeiro trouxe isso, Cruzeiro trouxe aquilo. E com razão, né? O Galo não tem nada pra falar, ué. Falar o quê? Falar o quê do Galo? Fala nada do Galo, só fala do Cruzeiro, cara. Só fala do Cruzeiro. Cruzeiro tem 2 times, pessoal. Tem 2 times. Perdi frente para os 2 times. Um jogando e outro no banco. O Galo mal um. Agora, tá dando raiva na gente ver no noticiário esportivo. Só fala do Cruzeiro. Cabuloso atrás de zagueiro. Já trouxe atacantes, muitos atacantes, meio-campistas, Gabigol, Dudu, ano passado Lautaro Dias, etc. Quem mais de atacante? Principalmente esses aí, né? Caio Jorge, Gabriel Veron. Caio Jorge, mas o Verón voltando, voltou, né? Voltando para Portugal. Dias. Enfim, agora atrás de zagueiros. Agora, e já estão na nossa tela aqui os dois, o Fabrício Bruno e o Valentim, é isso? Gomes. Valentim Gomes, do Vélez Sarsfield. Fabrício Bruno ou Valentim Gomes? Números dos zagueiros nas ligas nacionais em 2024. Fabrício Bruno, que chegou à seleção brasileira, foi pretendido por um clube, qual era o clube da Premier League? West Ham. E permaneceu no Flamengo e pode chegar ao Cruzeirão cabuloso. 28 jogos, 26 como titular, 1 gol. Médias de desarmes 1.1 por partida, aí tem interceptações, passes recuperados, duelos vencidos, bons números e muito bom futebol do Fabrício Bruno. Valentim Gomes, 37 jogos como titular no campeão argentino, hein? 37, 36 como titular. 1 gol e bons números também, olha, melhores até os números em todos os quesitos do que o do Fabrício Bruno, André. Pois é. É um zagueiro já estabelecido, né? Até questão de idade. O Valentim Gomes tem 21 anos, ainda é promissor, embora venha de uma temporada espetacular. O Fabrício Bruno já é um cara mais estabelecido, sobretudo no futebol brasileiro, ainda jogando num clube do tamanho do Flamengo, pretendido em Premier League, com convocação para a seleção. Então, acho que são zagueiros assim de estágios de carreira diferentes, mas que funcionariam perfeitamente juntos. Assim, faria o Cruzeiro ter possivelmente uma das melhores duplas de zaga do Campeonato Brasileiro. Você já tem a saída do Zé Ivaldo, teve já mas a permanência do Villalba. Então, para mim seria espetacular, assim, não sei quem... não dá para falar quem que é melhor nesse sentido, porque o Valentim Gomes, como eu falei, por ser novo ainda, está em projeção de crescimento. Acho que o Fabrício Bruno é um cara que é mais certeza, mas o Valentim Gomes pode dar um retorno técnico. Se o Bruno chegar a pegar a camisa Exato, e jogar. Já começa a jogar. Assim, é um dos principais zagueiros do país. E o Valentim Gomes está falando de um jogador que pode dar um retorno técnico e financeiro, por mais que seja um alto investimento agora, porque você está falando de um cara extremamente promissor, como a gente viu os números dele na tela. O Cruzeiro tem feito muitas contratações midiáticas, principalmente Dudu e Gabigol, mas pensando em necessidade, em urgência do time, Fabrício Bruno e Valentim Gomes são até necessidades maiores do que Dudu e Gabigol, porque vão chegar Dudu e Gabigol, vão certamente ter oportunidade imediata como titulares, mas a zaga foi onde o Cruzeiro mais sofreu na reta final da temporada. Zé Ivaldo, João Marcelo tiveram ali uma instabilidade, o Villalba foi a opção do Diniz por ter uma saída de bola melhor, mas nunca foi uma defesa realmente confiável. E o torcedor do Cruzeiro, no meio da janela, quando tem a virada de Ronaldo para Pedrinho na gestão, viu também a chegada de contratações ali diferentes do perfil recente. Então, chegou Caio Jorge, investimento, Wallace e Mateuzinho para o meio-campo, o Cruzeiro passou o Lautaro Dias, se incorporou, mas do meio para frente. E na defesa faltou. Então, pensando de forma mais pragmática, de forma mais científica para as necessidades do time, são muito necessários para o momento. Agora, e até uma comparação que o torcedor é natural para o torcedor do Cruzeiro, é o Cruzeiro atual com o Cruzeiro de 2013. E realmente, o Cruzeiro atual, no início de temporada, lembra muito a montagem daquele elenco de 2013, do time que acabou sendo bicampeão brasileiro com o Alexandre Matos. Então, naquela época, o Cruzeiro teve contratações de muito impacto, Diego Souza, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, Dagoberto. Então, foi muita gente... Eu não lembro quem era a zaga. O Dedé chegou para ser um dos zagueiros, Bruno Rodrigo. Verdade. Mas
o que o Cruzeiro fez ali foi realmente, além das contratações de impacto para sinalizar o mercado, como o Júlio Batista, foi apresentado um carro forte no Mineirão, mas não deu retorno em campo. Mas mais do que isso, o Cruzeiro formou ali um elenco. E aí, para formar elenco, tinha Ceará, tinha Egídio, tinha Newton, que foi muito importante naquele meio campo. E até Everton Ribeiro e Ricardo Goulart, naquela altura, não tinham um tamanho de mercado como Dudu e Gabigol hoje. Então, de fato, o Cruzeiro precisa ir além de contratação para levar torcedor para o estádio, como foi a apresentação do Gabigol. Precisa desses caras de composição. E nesse sentido, Fabrício Bruno, Valentim Gomes, Rodriguinho, que é uma aposta muito interessante. O Eduardo pode ser um jogador muito útil, até pelo estilo de jogo do Diniz. Então, o Eduardo é parecido com o que a gente falava agora há pouco do Tiquinho. Perdeu espaço, mas não quer dizer que acabou. Não, de forma alguma. E não adianta só fazer contratação midiática. Precisa realmente formar um elenco que tenha um perfil, que tenha ali mais de um jogador por posição e boas opções. Então, acredito que o Cruzeiro está caminhando nesse sentido. Não está se restringindo só a dar satisfação ao torcedor, mostrar que houve uma virada de chave na gestão. Além disso, dando o passo seguinte, que é ter um elenco equilibrado, e acredito que essas contratações podem fazer o Cruzeiro chegar nesse patamar. E só um aspecto, até dentro do que você está falando do perfil, que acho que aí se enquadra muito com o Fabrício Bruno. Com um time que deve ter marcação, jogar com linha alta, o Fabrício Bruno é um monstro em recomposição, assim, né? Em arrancada, em velocidade. Então é um cara que, além de ser um baita de um zagueiro, eu acho que ele pode casar muito nesse perfil de ter defesa alta. Acho que ele dá uma segurança para você Valentim também tem muito tempo de bola e velocidade. Então, isso pode ser perfeito para um time se sentir confortável de colocar todo mundo mais adiante. Então, acho que também tem essa questão que acaba casando muito bem com a ideia do perfil do elenco. Você falou da velocidade, me lembrei daquela frase lá do Fabrício Bruno. Nenhum atacante ganha na velocidade, ganha na corrida. Lembra dessa? É verdade. Boa essa. Ele tem razão, na recuperação ele vai muito rápido. Bem. Só que perdeu espaço com o Felipe Luiz, que o Felipe Luiz valoriza também uma saída de bola sustentada e que exige participação do zagueiro, e na comparação com Léo Pereira e Léo Ortiz, o Fabrício Bruno está em desvantagem. O Fabrício Bruno não tem uma saída de bola tão qualificada como esses jogadores. O Diniz, a gente sabe que, independentemente do zagueiro, ele vai tentar aprimorar, ele vai tentar fazer com que o cara arrisque mais, com que o cara evolua no fundamento de passe, mas o Fabrício Bruno vai ser um cara que precisa ser lapidado, assim como o Valentim Gomes. A gente falava do Gustavo Quinteiros, o Quinteiros não era esse cara da saidinha de bola. Ele, muitas vezes, até fazia um jogo mais direto, mais objetivo. Então, o Valentim Gomes e o Fabrício Bruno vão precisar se adaptar a essa dinâmica do Diniz, que exige mais da qualidade de passe do zagueiro. Eugênio Leal pode ser a melhor dupla de zaga do Brasil? Pode vir a ser, sim. Tem potencial para isso. O Fabrício Bruno já é um zagueiro consolidado no futebol brasileiro, retornando à casa onde começou. Bem lembrado. Jogador que passou por seleção com sucesso recentemente, atraindo o interesse do futebol internacional. E o Valentim Gomes, um jovem de muito potencial. Uma das peças, assim, importantes do velho campeão argentino, um zagueiro de boa estatura, de velocidade, tempo de bola, mas que também com a bola no pé sabe jogar. Então, seria uma dupla que seria candidata, assim, a se tornar uma das melhores. E eu acho que daria uma solidez Barbosa defensiva. E Bastos jogam vôlei? Você só levantou a bola, né? Estou colocando candidatas. Eu mesmo perguntei, eu mesmo corneto. Estou colocando aqui, primeiro a gente tem que ver se essas concretizações vão acontecer e, a partir daí, qual vai ser o desempenho deles juntos. Mas, sim, o potencial é para que seja uma das melhores. Eu concordo. E tem o seguinte, né? Você acaba tendo, por exemplo, tem o João Marcelo lá, que foi um zagueiro que teve uma boa temporada. Mas caiu de rendimento no final. Caiu de rendimento no final, mas teve uma boa temporada. Sim. É um jogador que pode ser ali uma boa opção para essa zaga, para ficar na reserva, para jogar eventualmente. E aí tem o Vidalba, que o Diniz quis que ficasse, mas o Vidalba jogou de zagueiro, de fato, ele é lateral esquerdo. Uhum. E aí ele pode ajudar na lateral esquerda, porque o Marlon também não teve um ano dos mais brilhantes.
Então você passa a ter ali a opção do Vidalba para jogar na lateral esquerda, 2 zagueiros de bom nível, com o João Marcelo sendo a posição. Então você já está pensando aí mais adiante, né? Tem outras opções hoje. Ganhar elenco. Sabe quais? Caso o Diniz queira repetir o que fez muitas vezes no Fluminense, algum meio-campista que vire zagueiro durante os jogos. Aconteceu muitas vezes com quem? Com o André? O André, especialmente, o Martinelli, ele fez isso também, mas principalmente o André. Era uma coisa circunstancial ali do elenco do Fluminense, daquele momento do Fluminense, que ele não tinha também tantos zagueiros, e vira e mexe, o Felipe Melo não aguentava o ritmo das partidas, e aí ele tinha que dar mais dinâmica, e ele fazia isso, mas é porque ele tinha também jogadores com essa característica. Não sei se no Cruzeiro, com o tempo, ele vai fazer essa opção de trazer, por exemplo, o Lucas Romero para... A gente já viu o Lucas Romero ano passado voltando para a saída de jogo, não como zagueiro. Entre os zagueiros para começar a jogada. Isso pode acontecer, mas ele, como um dos zagueiros, não vejo dessa forma. Só que, olha só, esse é um livro que está na primeira página. Estão colocando ali os personagens ainda. Essa história vai ser preenchida ao longo da temporada. A história do Cruzeiro de 2025. Eu gostei dessa. Porque agora, então, eu vou te perguntar sobre o livro do Flamengo. Com a nova diretoria, você pode estar também na primeira página do livro, mas, na verdade, é uma continuidade de um Flamengo vencedor, de um Flamengo que investe não só no seu time, no seu elenco. Então, esse livro já está lá para o meio, para o final. E um Flamengo, assim como o Botafogo, que também vai disputar um monte de coisa. Sim. Né? Que também tem Mundial, que também tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem Brasileiro, tem Supercopa, tem Estadual. Então eu pergunto do lado do Flamengo, perder o Fabrício Bruno não pode fazer falta? Já foi embora o Davi Luiz. Sim. Né? Essa é a questão. E parece que tem proposta do Monterrey pelo Léo Pereira, né? Você libera o Davi Luiz, é perfeitamente compreensível, né? Um jogador já com uma idade mais avançada, que fisicamente já não entregava no mesmo nível, embora fosse uma peça importante dentro do elenco no relacionamento dos jogadores. Mas ok, você tem 3 zagueiros ali, né, para jogarem. Então você tem hoje a dupla titular, né, do Ortiz com o Pereira, e você tem o Fabrício Bruno. Aí, já tendo perdido o Davi Luiz, você perde também o Fabrício Bruno, já fortalece um rival, que a gente está falando pode ser uma das melhores duplas de zaga do país. Verdade. Você já começa, já perdeu o Gabigol para esse aí. Mas eu estou colocando de defesa ali, né, de zaga. O Flamengo vai precisar contratar. Já precisaria, em teoria, a partir da saída do Davi Luiz. Mas, ao que parece, não era essa a intenção inicial. De repente tem o Cleiton da base que está subindo e tal. Pode ser aproveitado ali. Pode ter o lado do jogador, né, Eugênio Breler, dele querer jogar. O Fabrício Bruno perdeu espaço, não é mais titular no Flamengo. Estava jogando muita bola. Foi para a seleção brasileira, pretendido por um time, por um clube europeu. Aí, de repente, ele sabe, se ele for para o Cruzeiro, ele vai jogar. Essa é a situação. Mesmo que o técnico não queira, o presidente vai lá, sem querer vai vazar um áudio. Eu gastei dinheiro para trazer. Vai jogar. Vai jogar. Brincadeiras à parte, vai jogar. Não, e é isso. E ficou claro, desde que o Felipe Luiz chegou, a opção dele pelo Léo Ortiz. Que com o Tite, o Léo Ortiz foi contratado para entrar naquela posição. Só que o Tite, como o Fabrício Bruno vinha jogando bem, ele ficou, não vou tirar o cara, tá em seleção brasileira. Aí começou a improvisar o Léo no meio de campo, o Ortiz. E o Felipe Luiz, quando chegou, falou, não, peraí, primeiro jogo, a primeira mudança óbvia que ele fez no time foi Léo Ortiz, zagueiro titular. E se pagou. Foi muito bem ali, porque era justamente a característica que o Flamengo precisava quando foi contratá-lo. E aí o Fabrício Bruno, ele olha, não vou ter espaço no time, porque a característica que o técnico preza é outra, não é a minha, de força, de velocidade, de altura, de estatura, né, para a bola aérea. Então, ele vai procurar o caminho dele, tem uma proposta boa de um grande clube, é natural que ele saia. Agora, a necessidade é do Flamengo. Em concretizando a saída dele, o Flamengo tem que buscar 1 ou 2 zagueiros agora no mercado. O que não deve ser nada também assim tão difícil, né? Atrair um jogador para o Flamengo, um bom jogador para o Flamengo. A questão é o scout, identificar esse bom jogador
no mercado. E isso não... E din-din não falta do Flamengo. Não, mas a crítica que se fazia ao Flamengo, na gestão do Marcos Braz, que identificava um jogador no mercado e ia em opções óbvias pelo poderio financeiro do Flamengo. Olha, tem o fulano livre ali, olha, o Vidal, vamos trazer porque a gente tem dinheiro. Não necessariamente porque conseguiu mapear, descobrir, entender alguém com potencial de revenda, um jogador que chegue... perfil de contratação, jogador testado, aprovado, famoso, conhecido. Exato, mas às vezes nem tem a característica que o técnico pretende para o elenco. Então era pouco científico e muito ali na intuição do dinheiro. Agora, o Flamengo pretende uma mudança de mentalidade, principalmente pelo nome do José Botto. O Botto tem como característica um mapeamento profundo e precisa... Dificilmente o Flamengo vai fazer contratações aleatórias. A não ser que mude completo. O BAP pressione lá, não queira mais isso, mas a ideia agora é que o Flamengo... O BAP que o escolheu para colocar lá, então... passe a se pautar por esses princípios, vai mudar. Como o Botafogo já vinha fazendo. Então o Botafogo teve dinheiro? Teve. Mas teve também ciência envolvida para achar um cara como o Igor Jesus, que estava ali pouco badalado, foi lá, buscou e deu muito certo. Até o Barbosa, por exemplo, falando de zagueiros, estava aqui no radar da América do Sul, até que o Botafogo foi lá e comprou e se mostrou um grande zagueiro para a realidade do futebol brasileiro. Então, para fazer isso, demanda uma mudança de mentalidade, então, e até uma mudança de cultura em relação ao que o Flamengo vinha praticando na era Marcos Braz, e também demanda tempo. Então, o torcedor do Flamengo passa a ficar ansioso, porque vê o Davi Luiz saiu, o Fabrício Bruno não pode sair, daqui a pouco já começa. Nossa, mas e o elenco, como vai ficar? Então, o torcedor do Flamengo precisa entender que o timing de contratação do Flamengo vai ser diferente, porque vai em nome certeiro, em nome que atenda não só a necessidade do time, mas a necessidade financeira, que atenda a um racional de revenda. Então, por isso, o torcedor vai precisar ter mais paciência, porque dificilmente o Flamengo vai contratar agora para agradar a torcida, para fazer meme em rede social, vai ser para atender a necessidade do time e, naturalmente, isso demora mais, vai demandar um investimento não só de dinheiro, mas também de recurso interno do clube para achar esses nomes. E é por isso que eu estou muito curioso para ver quem que vai ser contratado pelo Flamengo. Eu acho que vai dizer muito para a chancela desse novo estilo de trabalho. Então isso estou bem curioso. E também a gente não pode esquecer que tem perdido algumas peças importantes, mas o Flamengo, por conta da necessidade das lesões, acabou se fortalecendo muito no meio da temporada. E tem as voltas de alguns jogadores. Outros não de imediato, como é o caso do Pedro, mas você tem jogadores que vão reforçar o elenco, mas dentro desse contexto de um perfil talvez mais criativo para a contratação, e apesar de ter um elenco ainda muito forte, que vai brigar por todos os títulos, eu vejo hoje o Flamengo tendo como necessidade 3 contratações, talvez não para ser titulares absolutos, talvez nem para titulares mesmo, mas que vão ser importantes no elenco, que é um zagueiro, no caso da eventual saída do Fabrício Bruno, mas você vai ter mais espaço para o Cleiton, mas o Fabrício Bruno saindo, você vai precisar contratar um outro zagueiro, um volante e um atacante para substituir o Gabigol. Então, acho e substitui também, consequentemente, o Pedro nesse primeiro momento em que ele continua lesionado. Então, pode ser que não sejam jogadores que se estabeleçam como titulares ao longo da temporada inteira, mas que serão peças muito importantes para o elenco ao longo de 2025. Me ajudem aqui para completar isso aí que o André trouxe. Quem é o primeiro reserva do Arrascaeta? Não tem o primeiro reserva do Arrascaeta, você pode pensar em vários nomes. Boa pergunta, não é? Não, você pode pensar em vários nomes que ocupem aquele espaço. O Gerson pode ocupar aquele espaço. Exato. Mas o Gerson joga junto com o Arrascaeta. Você faz adaptações, você tem muitas peças no Flamengo. Alcaraz pode ocupar aquele espaço. Então não precisa. São várias possibilidades. Pergunto porque o Arrascaeta, além de estar sempre sendo convocado, merecidamente, para a seleção uruguaia, tem sofrido muito com lesões. Não só na última temporada. Mas ontem o Arrascaeta fez acho que foi ontem, uma postagem nas redes sociais, né, com 2 chuteiras, depois de 2 meses, voltando a usar as chuteiras. Ele ficou aí durante um período, né, desde que o Flamengo foi campeão, né, ele parou de jogar para se recuperar fisicamente. A expectativa é de que ele possa voltar a jogar, né, com a frequência, não no nível, porque sempre ele joga bem. Ele em campo, ele sempre joga bem. Sim. A questão é na dosagem. Isso, a minutagem, o número de jogos e tal, para que ele possa
servir mais ao Flamengo. Mas essa posição dele, você pode usar o Lohan, você pode usar o De La Cruz, você pode usar o Gerson, você pode usar o Alcaraz. Você pode... Tem uma infinidade de jogadores do Flamengo que podem fazer aquele espaço do campo ali. Mas ninguém faz como a Arrascaeta, porque se cria também essa ideia, nossa, o Flamengo nunca achou um reserva para o Arrascaeta. O Palmeiras também tem dificuldade de achar um reserva para o Veiga, porque o Veiga tem características únicas, assim como o Arrascaeta. Você vai citar vários clubes. Foi bem lembrado por você. O Inter tem dificuldade para achar um reserva para o Alan Patrick. O Atlético Mineiro tem dificuldade para achar um reserva para o Hulk. O Cruzeiro está contratando embaciado, investindo milhões, mas dificilmente vai ter um reserva para o Matheus Pereira. O Corinthians dificilmente vai ter um reserva à altura para o Galo. Então, mas esses caras são difíceis de substituir como o torcedor esperar. Ele não pode jogar entre um cara com características iguais. Então, não existe. Mas o Flamengo precisa se movimentar para ter mais um meio-campo armador. E o Flamengo, por exemplo, chegou... Você concorda comigo com a minha pergunta? Concordo, porque até... Aumentou a minha lista de 3 para 4, então? Esse é o ponto. Mas pensando em profundidade de elenco, faz sentido ter mais alguém com característica diferente do Arrascaeta. Mas para ser opção por ali, porque o Alcaraz é um cara versátil, pode jogar até como um segundo volante, mais recuado. O Gerson da mesma forma. Então você precisa ter um elenco desse nível para as exigências que o Flamengo tem. E aí eu acho que tem margem para encaixar mais um meio armador, para buscar, mas é difícil no mercado, ainda mais com essa filosofia do Flamengo, de buscar nomes fora da curva, fora do radar. E o torcedor se pergunta, nossa, mas precisa demorar tanto? Quando se vai para esse caminho de investir muito em scout, em mapeamento, primeiro, já tem um trabalho científico de fazer isso, e são muitos jogadores para serem monitorados e mapeados. Depois, tem o segredo desse processo é fazer tudo com absoluta discrição. Então, antes o Flamengo poderia ir lá e, com o cacife que tem, olha, minha proposta é essa, está aqui, o jogador vai receber isso, vamos pagar X ao clube e pronto. Cabe ao outro jogador aceitar ou não. Nesse tipo de corrida, que é por achados de mercado, é preciso ir com muita calma e não deixar vazar nada. Então, eu acredito que até antes no Flamengo o torcedor já sabia quem iria chegar, porque o Flamengo não fazia muita questão de esconder. Hoje tende a ser um processo mais discreto, até porque se vazar esse tipo de negociação, inflaciona e já não faz mais sentido trazer jogadores com esse perfil. Então o torcedor rubro-negro vai precisar se adaptar a essa nova era do departamento de futebol, se isso realmente se concretizar na prática. Mas a ideia é que o Flamengo vá mais nessa linha de jogadores que não estão necessariamente no radar ou são obviedades no mercado. Às vezes quem vaza a informação não é o clube, é o empresário que tem o interesse, né? Sim. Tem o interesse entre aspas, num leilão. Então, diga. Antes muita gente gravitava no departamento de futebol do Flamengo também. Era um departamento, até a figura política do Marcos Braz. O Boto, por exemplo, já falou, olha, o departamento de futebol vai ser blindado agora, não entra qualquer um em concentração, em treino. Então a tendência é que se tente blindar mais, até para evitar esse tipo de vazamento que parte de dentro do clube. E aí tem conselheiro, fica bravo. Vai desagradar muita gente. Vai deixar eu entrar, não vai deixar eu estar... Mas o profissionalismo é assim, não é? Faz todo sentido. Então chegamos à conclusão, então são quantos? 4. 4? Mas vocês concordam com os outras 3? Totalmente. Zagueiro, atacante, volante. E aí o meia para substituir o Arrascaeta. E zagueiro, idealmente 2. Porque se perder o Fabrício Bruno, o Cleiton é um jogador que já tem ali uma estrada na equipe principal, mas sempre como reserva, como última opção. Então pode ser que esteja muito cru. Então acredito que o Flamengo, num cenário ideal, precise ainda de 2 zagueiros caso o Fabrício saia.